Eu nasci em Parelheiros, mas eu vivo aqui desde que eu nasci. Nasci lá, no outro dia vim pra cá. E eu até então tô aqui há 33 anos. Minha mãe não teve condições de me criar, então quando eu nasci ela me entregou pra minha tia, né? Ela me entregou pra uma outra pessoa, né? Foi pra tia mesmo. Ah, eu tinha dúvida de que se realmente ela me entregou, assim, com tanto. Porque eu pensava assim, porque eu vejo muito jornal, né? Então eu vejo que a mãe abandonou, colocou lá num latinha de lixo e foi embora, né? E falei assim, será que não aconteceu isso comigo? Aí minha mãe falou, não, é porque sua mãe é assim e tal, né? Explicou. Aí depois, quando eu conheci ela, eu perguntei pra ela, por que que você me entregou pra minha tia? Por que que eu vivi com a minha tia? Por que que eu não vivi com você? Aí ela foi explicando e realmente bateu com aquela história que eu sempre escutei desde de menininha, né? Eu falei, ah, então ela não tá mentindo. Mas eu sou feliz, graças a Deus, eu sou muito feliz com os pais que eu tenho hoje. Então, esse daqui é palmito, ela é palmito nativa, Jussara, a gente chama ela de GTI. Então ela é a gente acompanha ela como se fosse mistura. Então, se não tiver peixe ou qualquer outro tipo de mistura, esse já é carne para nós, né? Então, aí eu vou fazer ela refogado e aí nós vamos acompanhar com bodiapé, rorá e o pirá, né, que é o peixe. Esse é o café da manhã para nós. Então, rorá, ela é, é um tipo de farinha. Ela tem quatro tipos de fazer ela, né? E o que eu fiz é chama-se, a gente fala que é rorá tem, né? Porque a gente faz rapidinho, então a gente chama ela de rorá tem, que a gente preguiça. A tem é preguiça. Bodiapé. Esse é um bodiapé. Esse é sagrado. Esse daqui não pode faltar, independente se tiver peixe ou não tiver palmito, ela tem que estar na mesa. Que ela é um pão, né? Então ela é sagrado. Aqui vai trigo e água. E coloca um pouquinho de fermento, né? Em pó para não ficar duro. Eu coloquei um pouco porque, como é uma gravação, então a gente, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Aí, quando é natural, só água e trigo, ela fica dura, né? Aí, quando você faz natural, você tirar, você já tem que dar na mão da pessoa para ir comendo, né? Comer na hora. O bodiapé, que nosso mesmo, ela é feito de milho guarani. Sabe aqueles milho coloridinho? Então, ela é feito de milho guarani. A gente coloca ela no pilão, soca ela, faz a massa e faz esse bodiapé. Então, trigo eu conheço ela desde criança, né? Então, meus pais já conhecia lá há muitos anos, né? Então, hoje em dia a gente usa bodiapé só nos rituais sagrados, né? Que no caso, batizado, Nhamongaraí, né? Essas coisas a gente usa só ela. E a gente já não usa o trigo, né? Porque tem que ser tudo natural e sagrado dentro da casa de reza, né? Que acontece. Minha mãe mesma, ela não deixava eu mexer com fogo assim quando eu tinha uns 10 anos, né? Então a minha avó, né, ensinava assim meio que escondido da minha mãe. Né? Porque a minha mãe brigava, não, ela vai se queimar, ela não... E a minha avó era das antigas, então ela achava que, né, desde muito cedo tem que aprender a mexer com a panela, de cozinhar, essas coisas. Aí toda vez que a minha mãe saía, deixava nós duas, a gente ficava bagunçando lá na cozinha. Então com isso eu fui aprendendo e eu não vivi bastante com a minha avó, porque ela morreu quando eu tinha 11 anos. Antes de completar 11 anos ela morreu. Então tipo,
eu sinto muita falta. Eu sempre falo assim para minha mãe hoje, que eu falo assim para minha mãe, eu te agradeço muito. Muitos ensinamentos que eu tenho de hoje é de você, mas se eu tivesse mais ensinamento da minha avó, eu teria muito mais riqueza, eu falo para minha mãe. Palmito eu vou colocar o sal, né? Porque a maioria aí não tem sal, né? Então, aqui não tem sal. O outro lá, Aurorá, também não tem sal. Eu tenho 3 meninos e uma menina. E essa última que eu tive de parto, eu fiz cesárea por conta de que eu sofri um acidente com cobra, né? Então, eu tava limpando as mandiocal, né, com a roçadeirinha. Aí daqui a pouco senti um estouro na minha mão, olhei, era cobra. E ainda a bichinha grudou ainda na minha mão, ficou presa assim. Quando eu fui picada por cobra, eu tava grávida de 8 meses. Aí os médicos falaram assim, o veneno avançou demais no seu sanguíneo, então agora você escolhe se você quer salvar a sua vida ou você quer salvar o do bebê, porque um dos dois está correndo risco. Aí pedi autorização na época para o meu marido, até ligou aqui para a equipe de saúde pedindo autorização, se alguém poderia assinar, porque eu não queria assinar nada, eu não queria assinar nem da minha parte, nem da parte do bebê. Eu falei assim, o que for para acontecer, deixa acontecer. Aí fizeram cesárea, mas pelo incrível que pareça, não senti absolutamente nada. A anestesia funcionou direitinho, a criança nasceu perfeitamente. Essa criança? Essa aqui. Por isso que eu falo que ele, acho que é o veneno, o efeito do veneno da cobra que fez ele ser assim. Ele é bravo, ele não tem paciência, só quer falar em português. É o que ele é. Então, o peixe a gente limpa, né? Tira a escama. Aqui. Eu fiz uma pequena reunião uma vez com as mães. E teve uma mãe que falou que as crianças dela não ia comer de jeito nenhum botiapé. Aí eu falei assim para ela, vamos fazer então um dia desse, vamos fazer um monte de coisinha, vamos inventar um monte, vamos trazer um monte, todo mundo de criança para ver o que eles comem. E não é que essa criança que disse que jamais ia comer, comeu lá na maior vontade. Jairoguarianquá, né, que a gente chama o tempero, né, em geral. Jairogu é pufu, ela sabe que é cebolinha. E o coentro é jairoguapirá, porque ela é tempero exclusivo do peixe para nós. Aqui a gente já recebeu proposta de derrubar e fazer uma grande plantação e revender aí, né? Algumas fábricas, indústria aí, mas só que aí a gente não quer isso, né? Quer plantar um pouco para consumo nosso já tá bom de tamanho, né? Não precisa derrubar muito aí a mata para fazer plantação e revender por aí, né? Precisar a gente até precisa, mas acho que para sair derrubando tudo também não. Essa é para colocar peixe por cima, né? Para não queimar, porque eu vou acender o fogo, né? Ah, eu não sei, eu tenho um plano sim de dar o melhor para os meus filhos, né? Eu quero que eles estudem bastante, para que eles tenham mais capacidade de levar essa continuidade, porque hoje em dia tudo que você for fazer precisa de estudo, né? Então hoje em dia eu penso assim que o futuro que eu desejo, para mim, eu acho que eu já estou em tempo, né? Para mim, o tempo já passou. Então, tudo que eu quero hoje,
meus filhos estudem e que resgate a sua cultura, a sua sabedoria, a sua história e que através dessa história eles venham a defender o povo indígena, não só o Guarani, mas como todos os povos, né? É assim que eu penso o futuro para eles, né? Mas para mim mesmo, eu já não penso mais nada. Por exemplo, o meu exemplo que eu uso para minha filha hoje em dia, fala assim, olha, estuda bastante, você nem chegou na juventude ainda, eu falo, você é uma criança ainda, então estuda, estuda e não pensa em namorar muito cedo, não pensa em casar muito menos casar muito cedo. Se for para namorar, hoje em dia a juventude não tá fácil, né? Para qualquer sociedade, namora mesmo, então, mas que se cuide e continua seus estudos para que você não seja a sua mãe. Hoje eu falo para ela, olha para mim, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu tenho certeza que vocês querem algo melhor para vocês e a mamãe não pode dar porque não tem emprego, porque a mamãe não estudou. E não é isso que eu quero para vocês, né? É isso que eu falo sempre para ela, né, que é a mais velha hoje.